E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar sobre Norberto Pereira Marinho Neto, lateral direito de 30 anos que está chegando ao Cruzeiro. Até o momento que eu fecho o vídeo, a contratação não foi oficializada, mas parece que ele já passou pelos exames médicos, está tudo certo e será mesmo atleta nosso até dezembro desse ano, tendo no seu contrato uma cláusula de renovação para 2022, caso o Cruzeiro suba para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas falando sobre a trajetória do jogador, o Norberto teve uma passagem pela categoria de base do Santos, sub-17, sub-20, depois veio para o Cruzeiro, passou também pela base do Bahia e se profissionalizou em 2010 no América de Natal. Ele entrou em 3 jogos na reta final da Série B daquela temporada, em que o time potiguar acabaria sendo rebaixado na lanterna. E o irônico é que o Norberto entrou em 3 jogos e o América de Natal ganhou os 3. Ele jogou a Série C com o América de Natal em 2011, em 2012 o time estava de volta à Série B e o Norberto já aparecia como uma peça importante do time, um jogador titular, jogou em 26 partidas da Série B daquele ano e marcou 2 gols, e na temporada 2013 ele se consolidou como uma peça-chave do time, titular absoluto. Das 38 rodadas da Série B, ele jogou 30 vezes como titular, fazendo 1 gol e dando 4 assistências. A equipe terminou na zona intermediária em 13º lugar, e para a temporada 2014 o Norberto se transferiu para o Coritiba, que então estava jogando a Série A. Ele demorou um pouco para se firmar como dono da lateral direita no Coritiba. No primeiro semestre acabou jogando pouco, mas no Campeonato Brasileiro, na Série A, ele conseguiu se firmar e virar titular do time. Das 38 rodadas, ele começou jogando 28 vezes e marcou 1 gol, obviamente contra o Cruzeiro, né, numa partida em que a gente vence o Coritiba por 3-2 no Mineirão, que é até um jogo que o Alex faz gol na gente, o outro foi marcado pelo Norberto. Então ele fecha essa temporada 2014 em alta, jogou 44 vezes no ano e fez 2 gols. Mas em 2015 a coisa mudou de figura, a temporada dele pelo Coxa não foi boa, ele começa o ano como titular e o time voando. Mas o Coritiba meio que entra em parafuso a partir da final do Campeonato Paranaense, que eles perdem pro Operário, e o time começa mal o Campeonato Brasileiro. O Norberto é muito criticado por uma expulsão contra o Fortaleza na Copa do Brasil e uma contra o Atlético Paranaense no Brasileirão. E para fechar com chave de ouro, ele se envolve numa polêmica espetacular. Antes de um jogo do Coritiba contra o Palmeiras, ele é flagrado pelas câmeras de segurança do clube, né, deixando anotado num quadro que existia ali no vestiário o placar da partida, que seria Coritiba 1, Palmeiras 4. Não precisa explicar que deu um angu danado, isso aí acabou com qualquer possibilidade dele seguir no clube, e o Norberto é envolvido numa troca com o Vitória, que estava então jogando a Série B. Ele já tinha jogado 27 vezes pelo Coritiba na temporada, mas da Série A para a Série B poderia se transferir normalmente. Só que na estreia no Vitória, o Norberto tem uma lesão grave, tá? Ele joga ali aproximadamente 20 minutos e rompe os ligamentos do joelho. Isso é no mês de setembro de 2015 e ele só volta a jogar em abril de 2016 numa partida da Copa do Brasil contra o Náutico. Mas as oportunidades não apareceram como ele gostaria. O Vitória estava jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, então mesmo sem ter contribuído, o Norberto faz parte do acesso do Vitória em 2015, né, tendo jogado só 20 minutos na campanha, e nesse ano de 2016 ele é pouquíssimo aproveitado. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele joga apenas 8 partidas, sendo 6 como titular, e somando outros 2 jogos da Copa do Brasil, ele só participa de 10 jogos durante todo o ano. Ele inicia a temporada 2017 no Vitória, joga ali partidas pelo Campeonato Baiano e pela Copa do Nordeste, e ele era basicamente o lateral direito reserva da equipe. E isso obviamente deixa o jogador insatisfeito e ele acaba se transferindo para o América para a disputa da Série B. E com a camisa do Coelho, o desempenho do Norberto foi muito bom. Ele rapidamente ganha a condição de titular, joga 24 partidas na Série B, marca 1 gol contra o Figueirense e contribui ainda com 5 assistências. O América não apenas consegue o acesso naquela temporada, né, no time do Anderson Moreira, como consegue também o título da Série B, no ano que a gente tinha o Internacional sendo ali o grande time daquela segunda divisão. O América consegue subir muito bem. O Norberto segue na equipe para 2018, titular desde o início da temporada, jogando o Campeonato Mineiro. O Coelho cai na semifinal contra o Atlético, né, e o Atlético perderia a final para o Cruzeiro, é sempre bom lembrar. E ele basicamente é titular do América em todos os momentos que
esteve disponível, tá? Ele só ficou fora eventualmente por suspensão e num período entre a 25ª e a 32ª rodada, quando ele teve uma lesão. Mas como a maioria deve saber, em todas as vezes que o América jogou a Série A do Campeonato Brasileiro, ele foi rebaixado. Em 2018 não fugiu à regra. E o Norberto fecha a temporada com 35 jogos, 1 gol marcado e 3 assistências distribuídas. Para 2019 ele assina contrato com o Sport, que estava então jogando a Série B do Brasileiro, alterna titularidade e banco de reservas no início da temporada, mas ainda no Campeonato Pernambucano se firma como titular, dono da posição, quando o Sport consegue o acesso no fim da temporada, e o Norberto joga 42 vezes pelo clube, marcando 1 gol e dando 1 assistência. Só na Série B especificamente ele foi titular em 31 rodadas. Apesar disso, o Sport fez uma reformulação para a temporada 2020 e o Norberto não ficou. Ele acabou assinando com o CSA, que tinha acabado de ser rebaixado junto com o Cruzeiro, né? E essa é uma característica muito importante. O Norberto ele fica no banco em vários jogos no início da temporada, mas assim como ele fez em clubes anteriores, ainda durante a reta final do campeonato estadual ele emplaca uma sequência como titular e se torna uma peça importante do time. O início do CSA na última Série B foi muito ruim, o time teve até um problema com surto de Covid e começou a reagir efetivamente depois de ganhar do Cruzeiro. Ele fecha a temporada com 32 jogos pelo CSA, sendo 22 durante a Série B, e faz 1 gol, que inclusive garantiu uma vitória importante contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Seguiu no time alagoano para 2021, dessa vez sendo titular desde o início da temporada, uma peça importante, fez gol contra o CRB no Clássico pela Copa do Nordeste, era inclusive capitão do time, né? Conquistou o campeonato estadual batendo o próprio CRB numa final nos pênaltis, e o Norberto foi titular nas 4 primeiras rodadas da Série B pelo CSA, até que surgiu esse interesse e a negociação com o Cruzeiro. Pelo que foi noticiado, o CSA liberou o jogador sem custos e o Norberto assina com o Cruzeiro até dezembro desse ano, e até por essa experiência jogando Série B com sucesso, sendo titular e conseguindo acessos, eu entendo que o Norberto é sim uma peça interessante, um bom jogador para compor elenco. Se a ideia do treinador for jogar ali com linha de 4 na defesa, ele deve disputar a posição na lateral direita com o Cáceres, né, sendo aí um jogador de bom nível para ter de fato uma competição, e isso pode ser bom para que os jogadores não se acomodem. E se a ideia for jogar num esquema com 3 zagueiros, o Norberto pode ser efetivamente esse ala, função que nos últimos jogos estava sendo exercida pelo Rômulo e, convenhamos, né, não estava jogando bem. O lugar do Rômulo é realmente no meio campo. Esses episódios do passado, né, alguma questão temperamental, expulsão e tudo mais, parece que já está resolvido. Isso aí, com a maturidade, o jogador aprendeu alguma coisa. Numa eventualidade, ele pode até ser utilizado um pouco mais avançado como um meio-campista aberto, né? Inclusive, quando ele passou pela base do Cruzeiro lá atrás, ele jogava como um meia, mas eu não espero nada dele além de um lateral que cumpra bem a sua função, um jogador correto, e acho que a contratação do Norberto é sim interessante. O que não foi interessante foi ter buscado Joseph, Clebinho, essas apostas que provavelmente não vão entregar muita coisa pro time. Tá colocada a minha opinião sobre Norberto, acho sim que foi um acerto do Cruzeiro, acredito que não vai sentir o peso da camisa porque já jogou por outros clubes importantes, clubes que têm torcida grande, que a diretoria não confunda Cruzeiro SA com CSA, né, que isso provavelmente não vai ser a solução, já basta ter trazido um diretor, um treinador, agora um lateral, pode parar por aí, e convido vocês a opinarem aí nos comentários o que acham dessa contratação também. Pretendo muito em breve fazer vídeo do Wellington Nem e de qualquer outro jogador que eventualmente o Cruzeiro contrate. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!